Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a respeito do equívoco que eu disse no vídeo anterior sobre a urgência na pregação do Evangelho, porque eu apareci naquele vídeo com uma camiseta cor-de-rosa da Adidas e eu tinha dito que a militância feminista tinha abominado a cor rosa e substituído pela cor roxa, mas na verdade a cor que as feministas estão usando nesse mês de março é a cor lilás. E essa camiseta aqui é roxa, é uma camiseta que mostra Jesus, o leão, a cruz, e esse tom aqui é roxo, embora a iluminação aqui não... pela iluminação aqui pareça ser azul marinho, mas é roxo. Então a cor usada pela militância feminista nesse mês de março, mês considerado mês da mulher, é o lilás e não o roxo. Não sei porquê. Mas o assunto desse vídeo é o conflito existente no meio cristão, a confusão, na verdade, entre religiosidade e libertinagem, a busca pelo meio termo entre religiosidade e libertinagem. Porque um dos maiores desafios da vida cristã é encontrar um equilíbrio, encontrar moderação, um meio termo entre extremos. Porque vivemos numa geração de extremos, onde as pessoas preferem os extremos. O tal do ou 8 ou 80. Ou você é radical demais, extremista demais, ou você é relaxado demais. Então é difícil, muitas pessoas não têm o discernimento, não têm a maturidade espiritual para encontrarem um meio termo na vida cristã. E ficam apontando defeitos, apontando erros na pessoa. Uma pessoa começa a se destacar e ela atrai admiradores, atrai o interesse das pessoas. Aí de repente a pessoa muda, não se sabe, a pessoa nem sabe o que aconteceu com o sujeito, né, com a pessoa, seja homem, seja mulher. As pessoas nem sabem o que se passou pela vida da pessoa, ainda mais que nesse período que nós tivemos de pandemia do coronavírus entre 2020 e 2022. Agora, graças a Deus, estamos saindo em 2023. Mas nesse período de pandemia aconteceu muita coisa, o mundo inteiro foi impactado pela pandemia, ninguém ficou indiferente. Umas pessoas sofreram mais, outras sofreram menos, e muitas pessoas morreram. Então pode ser o caso dessa pessoa que eu mencionaria aqui agora. Eu não sei o que aconteceu com ela, tanto que se você quiser se inteirar a respeito do que aconteceu com essa pessoa, é só ir lá no perfil @PaulaMendesOficial no Instagram. E quem é Paula Mendes? Eu deixaria aqui no cartão o vídeo onde a Paula Mendes aparece cantando a música Dias de Elias, conhecida pela voz da Laudiette. E nesse culto o fogo desceu. Todo mundo começou a rodopiar, falar língua estranha, ou seja, realmente foi um culto pegou fogo. O céu desceu naquele culto. E só que o que me chamou a atenção de uma maneira negativa foram os comentários a esse vídeo, dizendo que a Paula Mendes não é mais a mesma pessoa, que a Paula Mendes mudou, que a Paula Mendes perdeu o brilho, perdeu a unção, coisas assim. Aí, só que eu assisti os vídeos mais recentes dela, que estão disponíveis no YouTube também. Ela mudou, sim, mudou a maneira de se vestir, cortou o cabelo, mas ela continua cantando músicas cristãs. Não canta mais como antes, mas ela continua cantando para Deus, continua consagrando sua voz para Deus. E as pessoas estão apontando o dedo para ela, dizendo que ela não é mais a mesma, que ela não tem mais unção, que ela... como se ela tivesse desviada. Mas na verdade não é isso que acontece, ela não se desviou. Eu fiz questão de seguir a Paula Mendes no Instagram e eu percebi que ela não está desviada. O que eu sei, né, pelo que eu vi do perfil dela, é que ela estudou odontologia, ou estuda ainda, não sei. E pode ser que o ambiente acadêmico tenha feito alguma coisa nela, não sei. Mas é muito temerário você ficar apontando o dedo para a pessoa porque ela mudou o comportamento, mudou a roupa, cortou o cabelo, enfim, seja lá o que for. Isso... É claro que a Paula Mendes permanece firme, graças a Deus. Eu percebo claramente, inclusive se você, Paula Mendes, estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é amada por Deus, que Deus está com você, não se
aconteça o que acontecer com você a partir de agora, saiba que tudo que você está fazendo para Deus será honrado, Deus se lembrará de você, Deus recompensará você no momento certo. E continue com seu ministério, permaneça fiel a Ele, permaneça focado em Jesus, apenas em Jesus. Não fique focado nas pessoas, porque as pessoas nos decepcionam, as pessoas elas podem falhar, elas podem nos decepcionar. Mantenha o seu foco somente em Jesus. E continue se colocando à disposição do Espírito Santo para que Ele use você da maneira como tiver que ser usada para transformar e edificar muitas vidas, por meio do seu ministério. E inclusive em sua vida profissional. Então, graças a Deus a Paula Mendes permanece firme, permanece focada no seu ministério, só que existem pessoas que não conseguem aguentar, não resistem a essa pressão, essa cobrança. Porque quando a sociedade já nos cobra demais, o tempo todo, principalmente no ambiente industrial, no meio acadêmico, a cobrança da sociedade sobre nós é impiedosa, é terrível, chega a ser até sufocante. Nem todo mundo consegue aguentar. Agora, quando tal cobrança se vê também na igreja, no meio cristão, aí que o negócio aperta mesmo. E nem todos conseguem aguentar. Aquelas pessoas que são mais inexperientes na fé, que são mais imaturas, elas acabam jogando a toalha, acabam chutando o balde e abandonando a fé. Só que aí, só Deus conhece o coração humano, só Deus sabe o que realmente se passa pela vida das pessoas. O caso do Gessé Aguiar, por exemplo, ele passou por uma série de problemas, ainda está passando por uma série de problemas, e ele decidiu largar tudo, decidiu abandonar. Parece que ele está cantando ainda, ele gravou um videoclipe recentemente com outro cantor. Então, ele saiu da Toda Music, que era a gravadora dele, para dar um tempo, né? Não sei se ele está sendo disciplinado na igreja dele, né? Porque a disciplina é necessária quando a pessoa está numa situação difícil ou tem alguma coisa que possa escandalizar, possa fazer as pessoas se afastarem da fé, se escandalizar. A pessoa precisa ser disciplinada, precisa ser acompanhada. E disciplina não é tipo um castigo, um tribunal inquisidor, nada disso. A disciplina, quando feita de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o próprio Jesus autorizou a fazer, é algo necessário para o crescimento da pessoa, para a restauração espiritual da pessoa. Então devemos aprender, devemos ter equilíbrio, devemos saber como conduzir alguém que está, né, passando por esse processo difícil, né? Seja lá o que for que esteja acontecendo com a vida da pessoa, devemos saber administrar isso para que a pessoa não se afaste ainda mais do Evangelho, em vez de ficar apontando o dedo na cara da pessoa, ficar expondo a pessoa indevidamente para que isso acaba envergonhando o Evangelho de Cristo. Pessoas que não são cristãs, pessoas que não são tementes a Deus, ou que estão desviadas da fé, acabam falando horrores de nós. Isso acaba expondo negativamente a imagem do cristianismo, porque existem muitos que... eu tenho que citar o nome aqui, não tem jeito. Daiane Damasceno. A Daiane Damasceno, ela se afastou da música cristã, ela era da gravadora Graça Music, e não sei por que cargas d'água, porque uma coisa é você ouvir a versão dela, outra coisa é você saber o que realmente aconteceu, ouvir todos os lados, certo? Ouvir todos os lados, e não ficar só ouvindo um dos lados. Mas pelo que eu entendi, ela passou por uma lavagem cerebral, né? Pelo menos é o que dá para entender. Ela passou por uma lavagem cerebral, alguém do meio reformado, assim, sensacionista, que não acredita na atualidade dos dons do Espírito Santo, que não acredita que o Espírito Santo continua agindo no nosso tempo, né? Porque existe um grupo de pessoas que afirma assim enfaticamente que o Espírito Santo agia até o período apostólico e depois do período apostólico parou de agir. Mas toda a revelação está na palavra, não existe mais revelação nos nossos dias, que não sei o que, não sei o que, não existe mais línguas, não existe mais profecia, não existe mais isso, não existe mais aquilo. Então, essas pessoas fizeram a cabeça da Daiane Damasceno, e ela acabou saindo da Graça Music. Hoje ela virou inimiga da música gospel, ela abomina a música gospel com todas as forças. Ela diz que hoje não é mais cantora gospel, que ela é cantora cristã, que ela abomina o termo gospel, que virou comércio, que virou um monte de mercenário, que só pensa em dinheiro, que assim... Existem coisas erradas no meio cristão? Existe, mas não se pode generalizar, como se ninguém prestasse. Ninguém vale nada,
a MK Music não vale nada, a Toda Music não vale nada, a Mozilla Records não vale nada, e não sei mais o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô falando o nome das pessoas, das gravadoras, porque infelizmente o mundo acaba, né, tomando conhecimento disso e acaba ridicularizando o meio cristão, apontando o dedo para nós, porque nós acabamos, querendo ou não, nós acabamos servindo de vidraça para o mundo, para as pessoas que não temem a Deus. Então acabamos tendo que responder, buscar de Deus sabedoria para responder essas pessoas que ficam apontando o dedo na nossa cara, dizendo que nós somos isso, que nós somos aquilo, que acontece isso, acontece aquilo. Mas como é que nós devemos nos comportar diante de tudo isso? Eu quero... porque as pessoas que estão no meio cristão, que acabam tendo uma certa exposição, que acabam tendo uma certa notoriedade no meio cristão, que passam por algum tipo de dificuldade, que tem os nomes envolvidos em algum tipo de escândalo, algum tipo de polêmica, acabam sendo alvo de chacota, alvo de piada. Ah, tá vendo? Ele diz que é crente, mas tá passando por isso, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Tem família desestruturada, que fulano de tal se envolveu com droga, fulano de tal se envolveu com bebida, foi para bailinho, fez tal coisa, saiu do armário e coisa e tal. Então isso acaba envergonhando o meio cristão. Eu também cheguei a pensar como uma Daiane Damasceno, mas hoje, graças a Deus, Deus abriu minha mente para muita coisa e eu não fico mais apontando o dedo na cara dos outros, achando-me superior aos outros, como se eu não tivesse pecado nenhum e todos os demais fossem pecadores, miseráveis, merecessem o inferno. Eu não ajo mais assim. Eu tenho profunda vergonha do meu período apologético, quando eu ficava só apontando o dedo na cara das pessoas, como se ninguém prestasse, e fulano fez isso, ciclano fez aquilo, acreditando em tudo que aparecia nos genizar da vida, e não é assim que nós devemos agir. Quando nós fazemos isso, nós estamos mais a serviço do diabo. Na verdade, quando nós agimos assim, nós estamos a serviço do diabo, mesmo sem perceber. Porque quando nós acabamos fomentando esse tipo de polêmica, esses escândalos, essas fofocaiadas da vida, né? Fofocaiada gospel, fuxico gospel, enfim, acabamos estando mais a serviço do reino das trevas do que a serviço do evangelho. Então, como nós devemos agir? Jesus, no Sermão do Monte, disse o seguinte aqui em Mateus capítulo 7, eu lerei do 1 ao 5 e do 13 ao 29. Vejamos aqui o que diz. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ah, então temos que passar pano para tudo que acontece errado? Não. O próprio Jesus aqui, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, nós devemos julgar sim, mas nós devemos ter autoridade para podermos julgar alguma coisa. Não devemos julgar a pessoa, devemos julgar a atitude dela. Porque a nossa luta não é contra o pecador, a nossa luta é contra o pecado. E hoje mesmo, eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de março de 2023, hoje mesmo, o Luca Martini postou um vídeo sobre uma polêmica lá, que aconteceu, não lembro se foi no Reino Unido, Estados Unidos, que as pessoas acabam atacando o pecador e não atacando o pecado. Então, Jesus está criticando aqueles que ficam só apontando o dedo para o pecador, mas não combate o pecado, porque Deus, ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então, continuando aqui no Sermão do Monte, né, esse trecho de Mateus 7, agora a partir do versículo 13.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, realmente é uma via de duas mãos, uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que a pessoa que está em pecado, ela precisa se arrepender, se reconciliar com Deus, a pessoa que está apontando o erro precisa olhar para si própria, para ver se ela tem autoridade para ficar apontando o erro, porque quando você faz assim, um dedo está apontado para a pessoa que você está querendo atingir, mas outros três estão voltados para você. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, você tem que ter autoridade, você tem que realmente, quando você aponta um erro, quando você quer corrigir alguém, disciplinar alguém, você tem que ter autoridade para isso, porque não adianta nada você querer corrigir alguém e não ter autoridade para isso. Se você criticar alguém que está em pecado, mas você mesmo está em pecado, então tem que ser uma pessoa que realmente tem autoridade para fazer um negócio desse. E continuando aqui, agora Jesus falando a respeito das pessoas que se acham religiosas demais, que se acham demais, que se acham acima do bem e do mal, mas estão tão em pecado quanto as pessoas para quem elas apontam o dedo, ou mais ainda. A partir do versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso quer dizer o seguinte: a pessoa que se diz mais religiosa, que se diz mais santa que os outros, ela só tem autoridade para repreender alguém se os frutos dela demonstrarem que ela tem autoridade para isso. Se o que ela faz, né, não adianta nada a pessoa ir para a igreja, exibir uma santidade, uma religiosidade, se por trás, nos bastidores, ela faz um monte de coisa que não presta. Então, o próprio Jesus lá, acho que é Mateus 26, deixa eu só conferir aqui. Não lembro se é 26. Não, não é 26. Eu acho que é 23. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, 23. Mateus 23. Todo o capítulo 23 de Mateus. Eu não lerei o capítulo aqui porque é muito longo, tem 39 versículos. Mas se você quiser saber o que Jesus pensava a respeito dos escribas e fariseus, eu só leio Mateus 23. Mas continuando aqui em Mateus 7, agora a partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, agora está falando no geral, tanto aqueles que estão passando por dificuldades, né, os mais vulneráveis, os mais expostos, enfim, aqueles que são mais atacados, quanto aqueles que têm posição de liderança, aqueles que têm posição de destaque, tanto os que estão por cima quanto os que estão por baixo, resumindo. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E essa rocha, sabemos quem é: Jesus, o próprio Jesus. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Não precisa nem ser engenheiro para saber que toda casa que é construída precisa ser construída sobre um alicerce, sobre um fundamento. Não adianta você levantar a parede e construir uma casa sem ter um fundamento, que a casa acaba caindo mesmo.
E no versículos 28 e 29 mostra Jesus, a autoridade que Jesus tinha para ensinar, porque como ele nunca pecou, não tinha pecado, ele tinha toda a autoridade para ensinar a respeito desse assunto. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, e porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, porque apesar dos escribas eles copiarem a Bíblia, né, fazerem cópias manuscritas da Bíblia, portanto eles deveriam saber de cor tudo que estavam copiando, escrevendo e tal, mas eles não praticavam aquilo que escreviam, né? Pelo menos a maioria deles não praticava aquilo que escrevia. Por isso que Jesus tinha autoridade. Agora quero ler aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, que é o texto. Deixa eu só dar uma pausa aqui, espera só um pouquinho. Ontem, pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos essa lição aqui na nossa revista da EBD, Vivendo no Espírito. E o texto bíblico, o texto áureo, no caso, o texto principal, aqui é Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E agora, lendo o texto todo aqui, a respeito das obras da carne e fruto do Espírito, nós temos uma noção daquilo que envergonha Deus, daquilo que envergonha o Evangelho e daquilo que impede a pessoa de ir para o reino dos céus. E, inclusive, infelizmente, existem muitos líderes cristãos, muitas pessoas de destaque no meio cristão, até mesmo líderes de denominações que acabam praticando as obras da carne e não o fruto do Espírito. Então vejamos aqui o que diz aqui no meu xará apóstolo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26. Lerei até o 26, porque muita gente não lê o 26, mas o 26 acaba complementando o texto. Vejamos o que diz aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andando em espírito, vocês não cumprirão a concupiscência da carne, que é os desejos, as vontades da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como a antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E então aqui no caso são 11, se não me engano são 11 obras da carne, 15, né? São 15 obras da carne, mas podemos acrescentar mais. Agora, o fruto do Espírito, né? Eu digo fruto no singular, porque é como uma mexerica. É um único fruto dividido em... quantos gomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gomos. Que é o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, a tradução aqui diz caridade, mas é amor, gozo, que é o mesmo que alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou, de acordo com o grego, ágape, cara, eirene, macrotumia, crestotes, agatozune, pistis, prautes e ekrateia. Então, repetindo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o versículo 23 complementa: contra estas coisas não há lei, porque como são gomos gerados pelo Espírito Santo, a lei de Moisés não tem poder algum sobre isso.
E versículos 24 a 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí o versículo que pouca gente lê, mas tem tudo a ver com o texto. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, de que você acaba vendo alguma coisa diferente, uma pessoa que se destaca no meio cristão, e fica apontando o dedo, apontando os defeitos, e acaba contribuindo para que essa pessoa se afaste da fé cristã, se escandalize, vá embora da igreja e acabe, né, ficando com a vida toda zoada. E infelizmente muita gente não percebe, mas está mandando muita gente para o inferno, de tanto ficar apontando o dedo, criticando, cancelando, envergonhando a pessoa publicamente, postando coisas no perfil da pessoa nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter. A pessoa acaba se afastando do evangelho, a pessoa acaba se escandalizando, chutando o pau da barraca e acaba se enfiando nas drogas, na prostituição, no álcool, acaba tendo uma vida toda desregrada, e muitas vezes por culpa... É claro que muitas pessoas que se afastam é porque são fracas demais, não aguentam a repreensão, não aguentam... Só que tem que... A pessoa que repreende, a pessoa que disciplina, que corrige, tem que fazer isso com amor, tem que fazer isso com paciência, com moderação, se possível, conversando à parte com a pessoa, mandando mensagem privada, falando assim, não é assim, é assim, a Bíblia fala para você fazer assim, 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 tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com aquilo que você posta, e não ficar expondo a pessoa indevidamente pela internet. Então, existe sim um equilíbrio, existe sim um meio termo, uma moderação. Você tem que saber conversar com a pessoa, você tem que saber falar com a pessoa. E eu quero terminar esse vídeo lendo aqui a carta aos Romanos, capítulo 12. É um texto que repeti em muitos vídeos, que muita gente deveria saber de cor, mas não pratica. E eu quero complementar com o versículo 3. Muita gente sabe de cor os versículos 1 e 2, mas não sabe o versículo 3. Então quero ler do 1 ao 3. Romanos 12, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, eu falarei bem pausadamente para você memorizar, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, culto com a cabeça. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, metanoia, mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu complemento. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, ou seja, não se ache mais importante do que os outros, ou não se ache mais santo do que os outros, mas que saiba com temperança, com moderação. E eu acabei de ler sobre temperança, um dos gomos do fruto do Espírito, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, que esse vídeo possa fazer diferença, ter feito diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no canal, Deus abençoe, mande esse vídeo para outras pessoas, até de repente, se quiser.